Boa noite, meus amados irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso culto de oração e doutrina. Continuando aí com o estudo das profecias no livro de Êxodo. Estamos quase terminando o livro de Êxodo. Estávamos aí no capítulo 30, mas vamos voltar um pouco para falarmos sobre o capítulo 27, que é a construção do altar do holocausto. A mesma construção também é mencionada no capítulo 38. Então, nós vamos voltar aí, vamos ler o capítulo 27, para falarmos brevemente sobre o simbolismo do altar do holocausto, ok? Antes disso, eu quero orar agradecendo a Deus pela vida do irmão, por estarmos juntos aqui para aprendermos mais da palavra do Senhor e pedir ao irmão que esteja intercedendo a Deus pela vida da Regina. A irmã Regina, minha sobrinha, está com sintomas da Covid-19, já foi afastada do trabalho. Não é nada grave, graças a Deus, mas tem os sintomas. Então, que o irmão possa orar para que ela seja também merecedora da graça e da misericórdia do Senhor. Amém? Estamos aí em rumo ao nosso retorno. Os irmãos já viram. Dia 2 nós vamos retornar. Os irmãos viram aí os vídeos institucionais. E eu queria apenas avisar o irmão que nós vamos cultuar apenas nos domingos. Eu não falei isso no vídeo institucional, mas os cultos serão apenas no domingo por enquanto. Domingo de manhã e no domingo à noite. Às quartas-feiras, nós vamos continuar fazendo da forma como estamos fazendo, tá bom? Através do Facebook, através do YouTube. Então, nós vamos fazer online, às quartas-feiras. A EBD, nós iremos parar por enquanto, porque nós faremos 2 cultos, um de manhã no domingo e um à noite. Então a Escola Bíblica Dominical, neste próximo domingo, possivelmente será a última Escola Bíblica Dominical do ano. Então participe dessa Escola Bíblica desse próximo domingo, porque nós iremos nos despedir dela por enquanto. Tá bom, meus irmãos? Não dá para fazer a Escola Bíblica Dominical e o culto ao mesmo tempo, até porque o culto também será gravado online, tá? Tanto de manhã quanto à noite. Então o irmão que não está inscrito aí para participar do culto, no horário das 10 ou no horário das 18, poderá assistir em casa pelo Facebook, tá bom? Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor Deus, por estarmos aqui reunidos em tua presença, te suplicando, Senhor Deus, pela vida da nossa irmã Regina, que tu possas, ó Pai, derramar sobre ela a tua graça, a tua misericórdia e curá-la, Senhor Deus, em nome de Jesus. Obrigado por cada irmão, Senhor Deus, que tem participado dos estudos de quarta-feira. Obrigado, Pai amado, pelo nosso retorno no dia 2 e que nós possamos, Senhor Deus, estar dispostos a voltar para a tua congregação, onde iremos derramar sobre o teu altar a nossa oferta como cheiro suave. É o que nós te agradecemos e te pedimos agora que o teu Santo Espírito possa, Senhor Deus, nos ensinar, Senhor Deus, nos preparar, nos dar sabedoria e entendimento para o recebimento, Senhor Deus, dessa tua mensagem de hoje, ó Pai, para o entendimento do simbolismo, Senhor Deus, e para, Senhor Deus, o crescimento da tua igreja. Em nome de Jesus, amém. O irmão Ezequiel nos trará um louvor agora e em seguida nós já entraremos com a lição sobre um novo olhar das profecias. Até mais, irmão.
Essa música, que você possa aí bendizer o nome do nosso Deus, que reina para todo sempre. Papai Celeste, só mulheres. Papai Celeste. Papai Celeste, nós te amamos, queremos te engrandecer. Somente que seu reino se estabeleça nos louvores, enquanto o povo declara o teu poder. Todos, bendito seja Deus poderoso, cante, que foi, que é e que será. Bendito seja Deus poderoso, que eternamente reinará. Bendito seja Deus poderoso, que foi, que é e que será. Bendito seja Deus poderoso, que eternamente reinará, que eternamente reinará, que eternamente reinará. Começa agora mais um boletim IBGEC. Seja muito bem-vindo você que nos assiste em mais uma transmissão. No próximo sábado, dia 25 de julho, nosso Departamento de Missões e Evangelismo estará organizando o nosso primeiro drive-thru missionário. Os itens informados na imagem serão vendidos e todo o valor arrecadado será revertido para a obra missionária. Começa às 16 horas, basta você passar com seu carro e adquirir os produtos, abençoando assim vidas em prol do Reino de Deus. Maiores informações, procure os irmãos Márcia e Luiz, do Departamento de Missões e Evangelismo. No próximo domingo, teremos o encerramento da nossa campanha de missões mundiais. Separe sua oferta e contribui para mais essa campanha que tem abençoado missionários ao redor do mundo e certamente está no coração de Deus. Para maiores informações, procure o nosso Departamento de Missões e Evangelismo ou faça o depósito na conta da igreja. E enfim, está chegando o dia do nosso retorno aos cultos presenciais. Dia 2 de agosto estaremos juntos novamente celebrando ao Senhor em nossa igreja. Fiquem atentos a maiores informações que traremos aqui e em nossos grupos de WhatsApp e redes sociais.
Ok, bem-vindo de volta, irmãos. Nós vamos então ler o livro de Êxodo, no capítulo 27, versículos de 1 a 8, que vai nos trazer um ensinamento da construção do altar do tabernáculo. Apenas para que o irmão, o altar do holocausto, aliás, apenas para que os irmãos se situem, nós vamos trazer de volta aquelas imagens do filme sobre a construção do tabernáculo, para o irmão entender em que momento se posicionava o altar do holocausto, tá bom? Vamos lá, então, nesta imagem que os irmãos estão vendo agora, o tabernáculo de Moisés, é o título. Nós vemos aí o tabernáculo por fora e vamos caminhar para entendermos qual era o altar do holocausto. O altar do holocausto já está aí, esta caixa quadrada com pontas, com 4 pontas acima dela, são os 4 chifres. Esse altar do holocausto também tem um profundo significado para a vida do cristão, assim como tinha para o povo de Israel naquela época. Tá bom, meus irmãos? Então nós vamos aprender aí qual eram os significados do altar do holocausto. Significado profundo para os nossos dias, assim como significou para os dias do povo de Israel, tá bem? Então essa caixa quadrada, ela tem um profundo significado em nossas vidas, na vida do povo de Israel, quando ela foi construída, irmãos. Nós estamos entrando aí dentro do tabernáculo, através dessas cortinas vermelhas, e nos deparamos já em primeiro momento com esse altar de forma quadrada, com 4 chifres em cada uma das suas pontas, que era o altar do holocausto. Nele eram oferecidos os animais como oferta ao Senhor. Aí, como os irmãos estão vendo, esses 2 animais que no futuro nós falaremos do seu significado. Aí também tem os pertences que Deus ordenou que Moisés fizesse juntamente com o altar do holocausto, que era o balde, a pá, onde eles teriam que tirar a cinza, né? O garfo, que separava as brasas. Então, todo esse material era utilizado juntamente com o altar do holocausto. No altar do holocausto, quando os animais eram sacrificados, eram oferecidos, eram queimados os animais e o seu sangue era aspergido, tanto nos chifres quanto derramado sobre o holocausto. O altar do holocausto. Então os irmãos viram aí essa figura que é o altar do holocausto e vamos então convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Êxodo capítulo 27, a partir do versículo 1 até o 8º, que nós lemos assim. Farás também um altar de madeira de cetim, 5 côvados será o seu comprimento e 5 côvados a sua largura, será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas serão como uma só peça, com o mesmo, e os cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também as suas cadeirinhas para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros. Todos os seus utensílios farás de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre, em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal aos seus 4 cantos, e as porás dentro do cerco do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e os cobrirás de cobre. E os varais se meterão nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. Oco de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Aí está o texto diante dos irmãos, e apenas para que os irmãos recobrem a lembrança do que é o altar, em que momento, em que lugar ele ficava situado, nós trazemos novamente
essa figura aí no slide. Aí está o tabernáculo coberto de cortinas, lá mais no fundo. Aqui no meio temos a pia, que nós falamos a semana passada, essa primeira seta, e essa segunda seta, o altar do holocausto. Apenas para que os irmãos consigam aí se situar acerca do objeto, tá bom? O que era realizado no altar do holocausto? O ritual que era celebrado no altar do holocausto está completo no livro de Levíticos. Então, a partir do primeiro capítulo de Levítico e toda a sua extensão, os irmãos vão ver os sacrifícios que eram apresentados sobre o altar do holocausto. Mas apenas para que os irmãos tenham uma ideia, eu convido os irmãos a acompanhar aí na tela a leitura do capítulo 1, a partir do versículo 10 de Levítico, que nós lemos assim: E se a sua oferta for de gado miúdo e de ovelhas ou de cabras para o holocausto, oferecerá macho sem mancha, e a degolará ao lado do altar, para a banda do norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o seu sangue à roda sobre o altar. Depois a partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém a sua fressura e as pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso oferecerá e o queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Então veja que palavra bonita o Senhor revela aí no livro de Levítico. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Por que de cheiro suave ao Senhor? Porque Deus mandava que o sacerdote imolasse uma ovelha que teria que ser sem macho e sem mancha. Isso também tem um simbolismo que aponta para Jesus. E deveria partir essa ovelha, colocar os seus pedaços dentro do holocausto, dentro do altar do holocausto, e o seu sangue aspergir. Tanto era aspergido nas pontas do holocausto, nos chifres dos holocaustos, que ficavam um em cada ponta, portanto 4 pontas, como também era derramado dentro do altar do holocausto. Depois, os sacerdotes colocavam fogo e subia a fumaça desse holocausto para o Senhor. O Senhor entendia que todas as vezes que os sacerdotes ofereciam o holocausto, era uma oferta voluntária, e por ser oferta voluntária, ela chegava até o seu trono como oferta de cheiro suave ao Senhor. Isso era o trabalho dos sacerdotes no altar do holocausto. O altar do holocausto precisava ser um local onde os sacerdotes ofereciam ofertas voluntárias. Não poderia ser apresentada a Deus, e nunca pôde, uma oferta de forma obrigatória. Assim como Ele requer hoje de nossas vidas. Nós não devemos apresentar uma oferta que seja nominal ou que seja anônima. Nós não podemos oferecer uma oferta ao Senhor com tristeza, preocupados com aquilo que nós vamos oferecer. Nós precisamos oferecer de forma alegre, voluntariamente, para que ela chegue até o trono do Senhor como um cheiro suave. Nós vamos encontrar uma referência disso, de oferta voluntária, no próprio livro de Êxodo, no capítulo 35, versículo 5, que nos diz assim: Tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração voluntariamente o dispôs. Então vejam que Deus orienta o povo a oferecer uma oferta, mas essa oferta precisa ser uma oferta voluntária, porque se assim não for, o Senhor não recebe a oferta. Voluntária como foi, por exemplo, a oferta de Jesus na cruz. Quando o Senhor Jesus ofereceu o seu corpo na cruz do Calvário, Ele ofereceu o seu corpo voluntariamente. Ele derramou o seu corpo
derramou seu sangue e apresentou seu corpo ali como oferta suave, o cheiro suave, como oferta voluntária. Então, o altar do holocausto, ele aponta diretamente para a cruz do Calvário, porque foi na cruz do Calvário que o Senhor Jesus entregou voluntariamente a sua vida. O altar, o autor de Hebreus, de forma inspirada pelo Espírito Santo, escreveu isso no capítulo 10, a partir do versículo 5, que nós lemos assim: pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Isso é uma palavra de Jesus. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E o Senhor Jesus veio, entregou a sua vida para fazer a vontade do Pai. Jesus foi o nosso Cordeiro Pascal. Nós já estudamos isso outras vezes. Ele ofereceu o seu corpo em substituição do nosso e o seu sangue para a expiação dos nossos pecados. Esse foi o simbolismo da vida de Jesus. E a cruz, ela representa o altar do holocausto, porque foi a cruz que recebeu o corpo de Jesus, foi a cruz que recebeu o sangue de Jesus. Foi lá na cruz que ele aspergiu o seu sangue. Foi lá na cruz que aquela oferta subiu ao trono de Deus como cheiro suave. Quero que os irmãos prestem bastante atenção no versículo 11 do primeiro capítulo de Levítico, que diz assim: e a degolhará ao lado do altar para a banda do norte, perante o Senhor, e os filhos de Arão e o sacerdote aspergirão o seu sangue à roda sobre o altar. Este ato de aspergir o sangue sobre o altar é para mostrar a Deus, de forma voluntária, aquele sacrifício que estava sendo oferecido a ele. Por isso que Deus recebia como oferta suave. Da mesma forma, o Senhor espera que nós oferecemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Da mesma forma, Jesus ofereceu o seu corpo na cruz e o seu sangue para que nós fôssemos redimidos. João, na sua primeira epístola universal, no capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Da mesma maneira que o sangue das ovelhas purificava de todo o pecado o povo de Israel, quando o altar do holocausto foi construído, da mesma forma, a cruz de Jesus, simbolizando o altar do holocausto, utiliza-se do sangue de Cristo para purificar os nossos pecados. Esse é o grande simbolismo do altar do holocausto. Ele simbolizou, naquela época, a purificação dos nossos pecados, simboliza hoje, através da cruz de Cristo, a purificação dos nossos pecados e vai continuar sempre significando o oferecimento da nossa oferta como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. É o que Paulo ensina em Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, esse culto racional, ele representa uma oferta a Deus voluntária, com cheiro suave. Os irmãos lembram quando Abraão ofereceu Isaque sobre o altar? Abraão ofereceu Isaque vivo, de forma voluntária e, acima de tudo, de forma racional, porque Abraão havia concluído
de que mesmo que Isaac morresse, Deus teria poder para ressuscitá-lo. É isso que diz a palavra. Isso é racionalidade, isso é entender o poder de Deus, isso é entender a magnificência e a proteção de Deus. Por isso que o nosso culto precisa ser eminentemente racional. Eminentemente racional, me perdoe. Nosso culto precisa ser eminentemente racional, ou seja, precisa derivar do nosso entendimento acerca de Deus. Precisa ser um resultado lógico e direto do que nós entendemos como cultuar a Deus. É por isso que Paulo fala que o nosso culto racional, ele precisa ser de resultado de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém, irmãos? Então aqui está, de uma forma muito simples, o simbolismo do altar do holocausto. Simbolizava lá no passado purificação, simbolizou no presente para os cristãos purificação através do sangue de Jesus Cristo e simboliza para a gente também nos dias de hoje a maneira pela qual nós podemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E para encerrar, eu quero falar para os irmãos o que significavam os chifres em cada canto do altar do holocausto. Os chifres no Antigo Testamento, ou naquele mundo antigo, significava autoridade, poder e proteção. Então, quando o sacerdote ele aspergia o sangue dos animais ali nos chifres, estava significando que Deus tem toda a autoridade para que receba o sangue daqueles animais. Deus tem todo o poder para que possa redimir os nossos pecados. E Deus tem toda a santidade para poder nos purificar de toda a injustiça. Esse era o significado dos chifres naquela época. Autoridade e poder. E assim, todas as pessoas que ostentavam chifres queriam mostrar que tinham poder. Nós vamos ver isso, os irmãos podem ver isso, tanto no livro de Daniel, quanto no livro de Apocalipse. Vai aparecer bastante animais ali com chifres, que todos eles invariavelmente vai ter o significado de poder e de autoridade. Tá bem? Nós encerramos aqui hoje esse estudo, trazendo à memória para os irmãos aquele método de interpretação que nós chamamos de tipologia. Tá bem, meus irmãos? Fiquemos com essa pequena palavra, que você consiga guardar no seu coração o significado do altar do holocausto, que é a cruz de Cristo. Um beijo no coração dos irmãos, que o Senhor os abençoe. Nós vamos orar, encerrando o estudo de hoje, e logo em seguida, nosso irmão Ezequiel nos trará o louvor. Pai de amor, muito obrigado, Senhor Deus, mais uma vez por estarmos aqui reunidos, debaixo da tua graça, debaixo do teu altar. Obrigado, Senhor Deus, pela explanação da tua palavra. Nos abençoa para que no próximo domingo nós possamos aproveitar, Senhor Deus, o máximo possível da nossa última escola bíblica dominical do ano. É o que nós te suplicamos, desde já agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Um beijo no coração dos irmãos.